compartilhar, pessoal. Vocês me falem, tá? Se eu não estiver compartilhando, vocês me falem. Então, ó, o Excel, esse material aqui, que é o slide, ele já está disponível para vocês. Então, essa é a ementa da aula, o que eu vou tentar passar hoje. Pode ser que não dê para passar tudo isso. Então, eu tinha passado o conceito de planilhas, tá? E aqui, o Excel, a hora que você abrir o Office, no Excel, normalmente, você vai abrir ele assim, né? E aí você vai clicar aqui em entrar, tá vendo o botãozinho entrar? Isso no Office 365, que é o que vocês têm disponível para download lá, tá? Ele é, mesmo que você tiver, você pode, se você tiver 2 GB de memória RAM disponível, baixa o Office 365, que ele é muito melhor e vocês têm ele de graça. Se vocês fossem comprar, ele custaria uns R$900. Que esse preço é em dólar normalmente, mas vocês têm de graça por causa do e-mail @etec, certo? Então, ele vai ter essa opção de você entrar aqui, tá vendo? E aí você digita o seu e-mail, @etec, que é o mesmo e-mail que você usa para entrar no Teams, né? @etec.sp.gov.br, avançar. Ele vai pedir a senha. Ele vai pedir a senha. Aqui, pessoal, é o seguinte, ele não pediu a minha porque eu já estava logada anteriormente, mas ele vai pedir a senha. E aí, ó, você fica logado. Aí você pode salvar os seus arquivos na hora. Eu vou clicar aqui em novo, tá vendo? Para abrir um novo documento, uma pasta de trabalho em branco, então. Deixa eu fechar e abrir novamente, pessoal. Então, uma pasta de trabalho em branco, tá vendo? A hora que você for salvar, você consegue salvar, ó, vai aparecer isso aqui para você, que é essa nuvenzinha. Você consegue salvar na nuvem. Então, isso aqui não tá salvo na hora que eu salvar por aqui. Isso aqui não vai estar salvo no meu computador, ele vai ficar salvo na nuvem. Vocês têm acesso a 1 terabyte de espaço em disco para salvar. E aí, aonde você logar, você tem acesso aos seus arquivos, não precisa de pendrive. Legal, né? Vamos lá, então, vou abrir aqui o PowerPoint que eu estava mostrando. Então, hoje é a aula 2, né? Pessoal, o Excel, ele vai servir para armazenar dados numéricos, dados estatísticos, dados em geral. Quando você, ó, ele tem colunas, tá vendo? Tem colunas, tem linhas. A intersecção das colunas com as linhas a gente chama de célula. Essa célula tem um endereço, aqui no caso, o endereço dessa célula é A1, tá vendo? Que é a caixa de nome, onde está o endereço dela. Aqui, por exemplo, nessa que eu cliquei, L5, certo? Se a gente for avançando, ó, essas letras vão aumentando, ele vai até XFD, ele tem muita linha e coluna. Se eu for descendo, ele vai até o... Deixa eu ver como que eu leio esse número. 1.048.576 linhas. Mas eu vou subir de volta, vou voltar para 1. Certo? Então, ele tem bastante linhas e colunas. Quando a gente digita um valor, se eu digitar... uma palavra, por exemplo, quarta, de quarta-feira, ele alinha à esquerda, certo? Se eu digitar um valor numérico, ele alinha à direita da célula, tá? Então, as células, eu alinho, texto ele alinha à esquerda, e valores numéricos, ele alinha à direita. Certo?
Então, ele vai ser um editor de planilhas, ele vai servir normalmente para cálculos, gráficos, tá? A área de contabilidade vai usar bastante ele, né? As células, então, é em cada campo da planilha onde a gente insere os dados, a gente chama de célula, certo? A hierarquia do Excel, então, quando a gente salva um documento, a gente diz que a gente salvou uma pasta de trabalho. Essa pasta de trabalho, ela pode ter várias planilhas na mesma pasta de trabalho. Então, um documento que você salva, ele pode ter várias planilhas. Aqui está como planilha 1, mas eu poderia clicar aqui e gerar planilha 2, planilha 3, e assim vai, tá? Eu poderia gerar, então, várias planilhas. E todas dentro de um documento só, de uma pasta de trabalho só. Eu vou excluir, então, que a gente vai utilizar somente uma hoje, tá? Certo? Pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem parar e perguntar, tá? Sem problema nenhum. Então, continuando lá. Então, aqui, eu coloquei alguns números aqui para mostrar, né, o que é cada um deles. Então, esse primeiro, que é toda essa parte aqui, então, é a faixa de opções. Então, aqui, a gente tem sempre algumas abas aqui, tá vendo? E essas abas têm muita coisa. O nosso objetivo é mostrar a maior parte desses ícones aqui, a função deles, certo? A gente vai tentar mostrar a maior parte ou todos, tá? Esse 2, então, é a caixa de nome, tá? Então, essa caixa de nome, eu poderia dar um nome para uma célula ou para um intervalo. Por exemplo, aqui eu vou selecionar da G2 até a I5. Então, eu selecionei da célula G2 até a I5, certo? Então, eu poderia dar um nome, por exemplo, seleção. Então, esse espaço aqui eu chamei de seleção, certo? Quando eu clicar aqui nessa setinha, eu posso clicar em seleção, que ele vai sempre selecionar esse trecho. Então, a gente pode nomear trechos que a gente selecionou para poder trabalhar com eles, tá? O 3 aqui, então, vai ser a planilha em si, né? O 4 é uma célula da planilha. O 5, então, vai ser a aba de planilhas disponíveis, que aqui eu tenho somente uma, mas eu poderia clicar aqui em mais e adicionar quantas eu quisesse. Elas seriam salvas dentro do mesmo documento, certo? E o 6 aqui, ó, é a faixa de cálculo, é a barra de funções. Então, quando você digita uma função e você clica numa célula, nessa célula vai aparecer somente o resultado da função. Dentro aqui, ele vai aparecer, então, a fórmula que você utilizou. E na célula apareceria o resultado, tá? Então, é a visão geral. Pessoal, a seleção de células. Então, sempre que a gente quiser formatar um texto, a gente precisa selecionar ele, certo? Então, a gente pode selecionar clicando e arrastando, né? A gente pode também andar entre as células dando Enter ou usando as 4 teclas do teclado, tá?
para poder descer, subir aquelas 4 setinhas que a gente tem no teclado, para poder subir, descer, vir à esquerda ou vir à direita, tá? Tranquilo? Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá, pessoal? Sem problema nenhum. A gente tem alguns itens aqui, então esse primeiro, tá vendo? A gente insere uma borda na célula, o segundo é o preenchimento, o terceiro, a cor da linha. Eu vou colocar alguma coisa aqui. Eu posso escrever, por exemplo, eu vou escrever um dia da semana, segunda-feira. Eu vou dar Enter, certo? Eu vou fazer assim, só para ele ficar maior para vocês. Vocês vão ver que ele passou, tá vendo? Da grade aqui. Então, a minha grade termina aqui, ele passou. Como que eu faria para ajustar isso dentro de uma célula? É importante que cada palavra, né, fique ajustado dentro da célula. Então, eu vou dar 2 cliques, eu vou posicionar entre a letra A e a B, e vou dar 2 toques. Dando 2 toques, ó, 2 toques no mouse, ele acerta para mim, então, aqui dentro da célula. E aí, no caso, eu quero todos os dias da semana. Eu não preciso digitar cada um deles. Sempre que eu tiver uma sequência, eu consigo puxar e preencher. Então, aqui, ó, eu posiciono no canto inferior direito da minha célula. Ele vai formar um cursor de 4 pontas. Eu vou dar um clique e arrastar para a direita. Ele vai preencher terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, certo? Não coube, né, na maioria deles, então eu sempre vou aqui entre o B e o C, tá vendo? Dou 2 toques. Entre o C e o D, dou 2 toques. Entre o D e o E, dou 2 toques. Entre o E e o F, dou 2 toques. Dessa forma, as células se adaptam ao meu conteúdo. Sempre que for um conteúdo sequencial, eu posso puxar para preencher. Por exemplo, os meses. Vou digitar aqui janeiro. Dou um Enter. Clico de novo na célula. E aí, eu posso vir aqui no canto, então, inferior direito e puxar para a direita. Dessa forma, ele também preenche, então, os meses para mim. Se eu digitar um valor numérico e puxar, ele vai preencher todas as células com aquele valor. Certo? Então, aqui, estes itens que eu coloquei aqui no slide, então, que é as bordas, o preenchimento e a cor, ele vai funcionar da seguinte forma. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em segunda-feira, se eu for imprimir isso aqui, ó, eu vou visualizar a impressão, vou clicar aqui em arquivo, né, e imprimir. Ele imprimiria assim, ó, sem as bordas. Não sei se tá dando para ver, ele não dá zoom aqui na pasta de impressão, dá sim. Tá vendo? Eles viriam sem as bordas. Então, essas bordas aqui, elas não são imprimíveis. Se eu quiser, eu vou ter que colocar essas bordas. Então, é aqui que eu coloco. Eu sempre seleciono. Então, eu vou selecionar tudo, clicar e arrastar. Aí, eu vou aqui nessa setinha, ó, e eu vou colocar... Então, eu posso colocar só a borda inferior, ou só a superior, só a esquerda. Eu vou colocar aqui, ó, todas as bordas, certo? Aí, quando eu visualizar a impressão, olha só, agora as bordas já aparecem para mim, certo? Então, se você precisar imprimir algo, é legal que você coloque as bordas, tá? Essas bordas também,
elas podem ser, eu posso escolher uma cor, então eu desço a rolagem, venho aqui, né, na cor da linha, ó, foi nessa setinha aqui do lado da borda, tá? Cor da linha, escolho uma cor, vermelho, por exemplo, tá? Aí eu volto a selecionar o meu conteúdo, né? E aí eu clico em todas as bordas. Então ele colocou a borda vermelha, certo? Eu também poderia utilizar o estilo da linha. Posso colocar uma linha mais grossa, tá vendo? Essa linha mais grossa, então, uma cor diferente. Ele forma esse lápis, e com esse lápis eu poderia simplesmente clicar, ó, e já ir preenchendo a borda, certo? Se eu quiser tirar o lápis, eu dou um ESC, certo? E se eu clicar de novo lá, ele vai preencher a borda daquela forma que eu coloquei, tá? Existem bordas tracejadas, por exemplo, ó, tá? Então você pode fazer de diversas formas aí, certo? Se eu quiser apagar uma borda, então, eu venho aqui, ó, apagar borda, tá vendo? Forma uma borrachinha. Aí eu posso ir clicando e arrastando aonde eu quiser e ele vai tirando essas bordas aqui que foram colocadas. Então, eu dou um ESC, a tecla ESC, para poder tirar, né? Apagar a borda, tecla ESC, para poder sair da borrachinha ali, certo? Este valor aqui, o 2, é o preenchimento da célula. Então, eu posso preencher setinha do lado, preencher com uma cor, certo? Essas cores, pessoal, vocês têm que tomar cuidado se vocês forem imprimir, por exemplo, esse verde vai ficar muito parecido com esse na impressora, tá? Então, assim, impressoras coloridas normalmente as cores ficam muito próximas, então o ideal é que você coloque valores diferentes de cor, tá? Quando você for preencher. Aqui, ó, eu tenho mais cores. Aqui em mais cores, então, ele mostra para mim um padrão de cores, tá? Ou então eu posso vir aqui em personalizar. A partir daqui, ele tem o modelo de cores RGB, que vem de Red, Green, Blue, que é vermelho, verde e azul. Então, aqui ele tem uma matriz que vai de 0 até 255. Então, se eu colocar 255 vermelho, verde 0 e azul 0, ele fica exatamente o vermelho para mim, tá? Se eu colocar 0 em todos, ele vai ficar preto. Então, se eu pôr 255 no verde, ele vai ficar o verde puro, né? Na sua forma mais quente aí, tá? Eu também poderia colocar aqui nas cores um valor hexadecimal, tá? Hexadecimal é um código de cores que a gente utiliza em publicidade. Então, existe uma tabela de cores. Eu vou mostrar no Google para vocês, tá? Ó, se você digitar no Google, tá difícil aqui. Então, se você digitar no Google... Nossa, gente. Os termos consomem muita memória. Tabela de cores hexadecimal. Tá? É o nome dela. Olha só, você tem, então...
uma tabelinha com todas as cores em hexadecimal. Esse valor do meio aqui é o hexadecimal. Então, você poderia escolher uma cor que você tenha gostado. Por exemplo, essa daqui. Você seleciona, né, os valores da cor, dá um Ctrl+C, que é para copiar o valor da cor, e aí você poderia colar, então, esse valor aqui no personalizar, colar aqui, tá vendo? Ela tem um asterisco, um sharp aqui na frente. E aí, você tem aquela cor exata, tá? Isso aqui é muito importante, pessoal, porque é muito usado em publicidade. Toda marca tem uma cor específica. Por exemplo, cor hexadecimal da Coca-Cola, por exemplo. Então, você tá vendo? É essa cor aqui. Sharp FE001A. Então, se você quer usar uma cor específica, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. Qual que era mesmo? FE001A. Ó, esse vermelho é o vermelho... Opa! Eu saí. FE001A. Esse vermelho aqui é o vermelho exato da Coca-Cola. Então, é só uma curiosidade aí, né? Você pode usar cores específicas, então, tá? Ou você quer tirar essas cores, você seleciona, vai aqui e clica em sem preenchimento. Ele volta do jeito que estava. Ou você pode selecionar tudo também e tirar as bordas. Vir aqui e clicar em sem borda. Ele tira e volta do jeito que estava. E esse daqui, pessoal, é a cor da fonte, tá? Cor da fonte, então, também setinha para baixo, você escolhe uma cor. Eu acho que esse aqui a maioria deve conhecer, tá? Tipo de fonte, então, esses tipos de fontes, tem como instalar mais fontes, tá? Algumas fontes são online, ó, elas têm que ser baixadas. Certo, então isso aqui é compreensível. Tem uma coisa legal aqui, que é a quebra de texto, certo? Então, essa quebra de texto, ela divide o texto em várias linhas e você pode também mesclar as células. Então, imagina, por exemplo, eu vou fazer uma planilha de gastos aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui janeiro, vou clicar de volta e vou arrastar para frente. Fevereiro, março, julho, agosto. Vou parar em agosto, que é o mês que a gente tá, certo? E aqui, então, eu colocaria os gastos, então, que a gente teria. Por exemplo, água, luz. Falou alguma coisa? Tá travando? Para mim tá, professora, mas eu queria saber se é por causa da minha internet ou se todo mundo tá assim. O problema desse Teams é que é os acessos simultâneos. Alguém falou que tá normal. Enfim. Tá normal? Bom, gente. Assim, professora, quando você está mostrando, por exemplo, você fala vermelho, aí eu escuto o áudio normal, mas quando volta a imagem já tá no verde, eu não acompanho direito. Entendi. Ele tem um delay. Isso é do Teams mesmo. Ele tem algum delay, dependendo da conexão, ele vai ter um atraso na apresentação da imagem. Esse que é o problema. Bom, a gente vai tentando, pessoal. Eu vou desconectar os outros aparelhos que estão ligados na mesma rede aqui para ver se melhora.
Só um minuto, tá, pessoal? Eu tenho vários aparelhos conectados na mesma rede. Eu vou desconectar só para ver se melhora. Conectei 2 aparelhos aqui que estão na mesma rede. Vamos ver se dá uma melhorada. Eu vou tentando mais devagar. Ó, eu vou colocar, então eu coloquei os meses, vou selecionar tudo e vou escolher uma fonte específica. Então, na setinha para baixo aqui das fontes. O Teams não tem muito o que fazer com ele, viu, gente? É muito acesso simultâneo. O Centro Paula escolheu só essa plataforma, então é muito acesso simultâneo, principalmente esse horário. Esse horário aqui às 7 horas da noite. Então, aqui, ó, eu coloquei os meses, água, luz, aluguel, telefone, internet. Tá travando muito, gente. Será que se eu tirar o meu vídeo e deixar só Vou tirar o vídeo, então, e deixar só a imagem. Eu acho que talvez assim melhore um pouco, tá? Aí vocês vão me falando, tá? Se tiver muito ruim, vocês me falam, que aí eu desconecto e tento conectar de novo, tá? Tirei o vídeo, então, a hora que eu parar de mostrar, eu volto o vídeo de novo, tá? Vou mostrar só, então, a planilha. Pessoal, eu coloquei aqui os meses, então, o que eu estava mostrando aqui é a quebra de texto e o mesclar e centralizar. Eu vou mostrar o mesclar e centralizar primeiro. Beleza, então aqui, ó, eu faria assim, eu vou clicar aqui na B1, na célula B1, então, segurar apertado e vou arrastar até a célula I1. Selecionei, então, todo esse intervalo, da célula B1 até a célula I1. Agora, eu vou aqui no... Peraí... Ó, nessa setinha aqui para baixo, tá? Nem sempre é aqui, tá? Dependendo da sua resolução de tela, esse botão aparece um pouco diferente. E ele pode aparecer diferente também, dependendo da versão do Excel que você está usando. Mas eu posso vir aqui na seta para baixo ou você vai procurar o botão mesclar e centralizar. Então, ele vai combinar várias células em uma célula só. Então, eu vou clicar aqui em mesclar e centralizar. Olha só, vou fazer de novo. Então, presta atenção aqui que as células estão todas divididas, tá vendo? Vou clicar aqui, vou clicar em mesclar e centralizar. Ele transformou tudo em uma célula só, tá? Na verdade, eu vou desfazer e vou selecionar desde a A aqui. Selecionei tudo, cliquei em mesclar e centralizar, ele transformou tudo em uma célula só, tá? Agora, nessa célula, eu vou digitar um título, que seria gastos mensais. Vou colocar assim. Planilha de gastos mensais, certo? Então, ficou como sendo um título, tá? Porque eu mesclei e centralizei tudo, tá certo? Outra coisa que dá para ser feita é a quebra de texto. Quando você digita muito texto, você pode quebrar esse texto em 2 linhas. Deixa eu ver como que eu vou colocar aqui.
Bom, eu vou supor algo aqui, então... Texto longo, por exemplo, simulação de um texto longo. Para quebra de linha. Olha só, eu tenho um texto longo aqui, que obviamente ele não vai caber numa célula só, tá? Mas se eu quiser que esse texto caiba somente em uma célula, eu vou fazer o quê, então? Eu vou aqui, tá vendo? Entre o 8 e o 9, que é onde tá o meu texto, vou posicionar aqui entre o 8 e o 9. Vou segurar apertado e vou puxar para baixo. Ele abriu, tá vendo? Ele ficou grande aqui o espaço. E aí, como que eu faço, então, para esse texto ficar dentro desse quadradinho? Eu vou aqui de novo, nessa seta para baixo do mesclar e centralizar. E vou... Desculpa, não vai ser aqui, não. Vai ser... Peraí, pessoal. Nessa versão, ele tá num lugar diferente aqui. Tava usando a versão da escola, que ela tá num local um pouquinho diferente. Peraí. Opa! Oi? Esse aí mesmo onde você tá, só que você clica no ícone. Você fala Isso. aqui? Isso. Ah, não, a quebra de texto. Não, a quebra de texto não. Não, é mesclar. É o mesclar e centralizar. Eu tô em outra versão. Parece da onde eu trabalho. Deixa eu ver se eu ajudo a senhora. Não, eu tô em outra versão. Onde eu trabalho. Diferente da versão. Peraí. Deixa eu achar ela aqui. Fórmulas. Não. Vê ali nas quebras, professora, na parte de inserir, por favor. É que eu também sou sem meu notebook. Não, vai ser. É que tem uma outra forma, pessoal. Aqui, ó, nessa setinha, configurações de alinhamento. Eu posso vir por aqui, ó, quebrar texto automaticamente. É uma das formas de fazer, né? Mas ele normalmente tinha um ícone. Ele normalmente tinha um ícone de quebra aqui. Ele tem um ícone de quebra que é bem mais. Ele tem um ícone de quebra em algum lugar. Vai ser o de cima. Vai ser esse aqui. Achei ele. Pessoal, desculpa. Essa versão, na verdade, a resolução da tela, eu tô com uma resolução meio baixa aqui, e esses ícones, eles viram nomes numa resolução um pouco mais alta, tá? Então, vai ser esse aqui, ó. Quebrar texto automaticamente, tá? Aqui ele tá só como um símbolo, mas normalmente ele vem escrito. Então eu clico aqui, olha só, ele quebra em várias linhas, mas ainda não coube, né? Então eu vou clicar aqui entre o 8 e o 9 e vou aumentar mais para que ele caiba, certo? Então, ele normalmente vem assim, tá vendo? Esse material eu preparei em outra máquina. Então, normalmente ele vem escrito mesmo, quebrar texto automaticamente e o mesclar e centralizar. Mas obrigada aí quem tentou me ajudar. Pessoal, tá travando ainda? Para mim deu uma melhorada, professora. Melhorou? Que bom. Para mim, sim. Para mim deu uma melhorada, ainda bem.
Beleza. Então, pessoal... Pra mim também melhorou. Ai, que bom. Então era o vídeo, realmente. E eu acho que é outro dispositivo conectado. Então, ó, esses dois botões que são bastante usados, o mesclar e centralizar e a quebra automática. Mas não era isso que eu ia fazer, né? Eu vou apagar aqui e voltar do jeito que estava, certo? Continuando lá, então, estes outros botões, bom, para mostrar eles, eu acho interessante voltar isso aqui. É o seguinte, vou escrever aqui, ó, alinhamento. Essa palavra, ó, eu posso alinhar ao topo, vai ser esse botão aqui, ao topo, alinhar centralizado, centralização vertical, e alinhar abaixo, no rodapé da célula. Eu tenho aqui o alinhar à esquerda, que é a esquerda da página, né, na esquerda horizontal, a direita, a centralizado, e a direita, certo? Então, ó, os dois centralizados, a esquerda, a direita, centralizado, e a centralização vertical. É horizontal. A de cima horizontal, a de baixo vertical, certo? Então, estes são os alinhamentos. Outra coisa que dá para fazer é vir aqui, ó, nessa setinha aqui da orientação, e eu posso fazer isso, ó. Inclinar o texto, então, em sentido horário, em sentido anti-horário, tá? Dá para fazer isso também. Beleza? Vou voltar, então, do jeito que estava, para continuar mostrando aqui. Aqui, a gente pode transformar os nossos valores em valores reais. Então, para colocar um valor real, eu não vou digitar R, cifrão e colocar um valor, tá? Não preciso fazer isso. Eu faço como? Eu digito os valores, por exemplo, em janeiro eu gastei R$50 de água, R$100 de luz, 700 de aluguel, 100 de telefone e 60 de internet. Aí eu seleciono tudo, seleciono eles, vou aqui, ó, nesse símbolo aqui que parece dinheiro e coloco o real, português Brasil. Ele também oferece o inglês e o euro, tá? Vamos pôr o real, então. Certo? A gente coloca os valores, então, em reais. Poderia ser porcentagem também, tá? Eu posso aqui diminuir, aumentar as casas decimais, tá vendo? Ou diminuir. Aí, diminuindo, ele vai arredondar o valor, né? Certo? Deixa eu ver que slide que eu tô e que horas são. Tá. A gente tem bastante tempo ainda. Continuando, então, o ajuste da largura da célula, eu já falei sobre ele, né? O ajuste da largura. A altura da linha também dá para ser feita dessa forma, mas a forma mais fácil de fazer, então, vai ser puxando, né, os valores, ou puxando aqui também, tá vendo? Eu posso alinhar todos eles, todos do mesmo tamanho. Outra forma de alinhar tudo do mesmo tamanho é a seguinte, eu vou clicar aqui, ó, em cima da letra A, e vou arrastar para frente, vou arrastar até aí. Aí eu escolho uma das células, escolho o tamanho e ele ajusta todas as outras. Ficou esse Sharp aí, né, esse jogo da velha, porque não coube, tá? Quando um valor numérico não cabe dentro de uma célula, ele mostra dessa forma aqui. Então, eu vou aumentar um pouco mais, agora sim, tá? Então, todas as células do mesmo tamanho, mesma altura, largura. Aliás, a largura não, a altura não. Todas assim, certo?
Vou colocar aqui uma borda, ó, vou clicar e arrastar, ele seleciona todas, eu vou colocar aqui, ó, todas as bordas, mas não dessa cor. Eu vou escolher uma cor preta mesmo, e o estilo da linha, fininho aqui, ó. Certo? Vai ficar dessa forma, então. Não sei por que ele não colocou. Bom, eu vou colocar uma borda externa, ó. Bordas externas espessas. Fica em volta de tudo, então, uma borda mais espessa. Certo? Aqui, esse clique aqui nesse cantinho, ele iria selecionar todo o conteúdo, certo? Então, se você quer selecionar tudo, você clicaria aqui neste cantinho. Aqui, pessoal, tem algumas operações sobre as células, então, como você pode fazer para se movimentar, né, entre as células. Ctrl seta para a esquerda, vai até a primeira coluna, Ctrl seta para a direita, tá? Então, alguns atalhos. Então, para quem gosta de atalhos, eu coloquei estes atalhos aqui, tá? Aí, pessoal, vamos à parte que interessa, então, né? Até agora eu só falei de formatação e etc. Beleza. Então, aqui, ó, até agora a gente só viu como manipular textos, né? Então, vamos para as operações aritméticas básicas. As operações básicas, no Excel, a gente começa sempre com um sinal de igual, certo? A gente começa sempre com um sinal de igual e a gente coloca os valores dessa forma aqui. Então, a adição é o mais, subtração menos, multiplicação estrelinha, a divisão a barra, a porcentagem, certo? E a exponenciação. A exponenciação, um número elevado a outro, tá? Para quem não se lembra. Existe uma forma mais automática de fazer isso, né? Então, eu vou colocar aqui total, que seria o total gasto, em cada mês. Vou colocar uma cor da linha diferente aqui e vou colocar uma borda somente inferior dupla. Beleza, então aqui, para colocar esse total, então, tem uma forma automática de fazer isso, tá? Que vai ser aqui, ó. Esse símbolo aqui. É uma letra grega, né? Eu posso vir aqui e clicar em soma. Ele já deduz para mim que eu quero somar o que está acima, tá vendo? E ele me mostra a fórmula. Vou dar um Enter. Não coube, então eu posso dar 2 cliques aqui. Agora coube, então R$1.010 de gastos. Faltou bastante coisa aqui, mas enfim. Certo? É uma das formas de fazer isso, tá? Então, eu vou preencher outros valores aqui. Quaisquer valores, tá? Depois eu compartilho essa planilha com vocês. Para mostrar o preenchimento automático. O aluguel é sempre o mesmo valor, né? Então, eu vou clicar sobre ele e arrastar para a direita. Ele preenche automaticamente os outros valores. Ele só dá uma bugada aqui nas bordas quando a gente faz isso. Então, eu tenho que colocar a borda de novo. O ideal é que você faça os cálculos e depois formate, né? R$100, 120, 130. A internet também costuma ser sempre o mesmo valor, não um valor fixo.
Eu seleciono todos esses valores, eu vou selecionar até aqui embaixo, vou clicar aqui em cima do símbolo aqui, que parece um dinheirinho, ele já formata tudo para mim. Uma forma, então, que eu posso fazer de forma automática, olha só, a soma apareceu aqui, tá vendo? E a fórmula, ela tá aqui em cima, tá vendo a fórmula? Então, eu vou clicar aqui e eu posso arrastar para a direita, tá vendo? Arrastando para a direita, ele já preenche todos os outros valores para mim. Lógico que alguns não couberam, então eu vou ter que dar 2 cliques aqui para ir alinhando, certo? Vou alinhar tudo aqui, deixa eu diminuir aqui o tamanho. Então, ele fez toda a soma para mim. Essa é uma forma automática de fazer isso, mas muitas vezes eu preciso somar valores de modo que a forma automática não dá certo, tá? Então, como que eu faria isso manualmente? Vou descer um pouco aqui e eu vou colocar 2 valores aqui, 100 e 200. Se eu quisesse somar esses 2 valores de modo a aparecer o resultado nesta célula aqui, eu começo com o sinal de igual nessa célula, clico no primeiro valor, sinal de mais e clico no segundo valor. E assim eu poderia ir somando quantos valores eu quisesse, tá, pessoal? Vou dar um enter, então. Ele aparece para mim o resultado aqui. E aqui em cima, ó, na barra de fórmulas, ele aparece a fórmula, tá? Então, esse daqui é uma soma. Isso aqui, tá vendo as fórmulas todas? Tá aqui no slide para vocês, tá? Se eu quisesse subtrair, então, esse valor... vou arrastar ele para cá, eu posiciono aqui e vou colocar esse valor aqui, tá? Então, somei os 2 valores, então, essa daqui é a soma dos valores. Para eu poder fazer a subtração desses valores, começo também com o sinal de igual, clico no primeiro, menos, e clico no segundo, certo? No caso eu fiz 100 menos 200, ele deu um valor negativo, deu menos 100, tá? A multiplicação, então, não coube aqui, né? Eu vou dar 2 cliques. A multiplicação também começa com o sinal de igual, 100 vezes, né, o asterisco, 200. 2.000. A divisão. Igual, 100. Essa barra voltada para o lado direito, né, porque tem outra barra ao contrário, ela vai servir para outra coisa, tá? Então, 100 dividido por 200, 0,5, né? Então, ele deu um valor quebrado aí, e aqui eu poderia aumentar as casas decimais, tá vendo? Aliás, diminuir, então aqui eu diminuí as casas decimais, ele arredondou para cima, tá vendo? Mas eu posso aumentar as casas decimais, tá vendo? Aumentar ou diminuir as casas decimais para deixar essa divisão mais exata. A porcentagem, então, eu poderia fazer 100 vezes 200%. Vou fazer diferente, ó. Posso colocar o valor diretamente aqui, ó. Então, 100 vezes, por exemplo, 10%. Opa! Vezes 10%. Certo? Então, eu posso fazer dessa forma aqui a porcentagem.
E a exponenciação, que é um valor sobre o outro, é o elevado, tá? Por exemplo, 100 elevado é o circunflexo. Peraí. É o circunflexo, que é o elevado a 200. Igual tá aqui. Ele dá um valor muito grande aqui, na verdade, tá? Eu vou colocar elevado a 2. Dá 1000. 100 elevado a 2, então, seria 100 vezes 100, dá 1000, tá? Então, estas são algumas fórmulas. Então, eu posso clicar sobre ela e apertar a tecla F2, que aí eu vou ver a fórmula. Então, a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, a porcentagem e a exponenciação. Estas são as mais fáceis de serem feitas. Pessoal, muita informação, dá para continuar? Se tiver muita informação, vocês me avisem, tá? Se tiver muito confuso, se tiver alguma dúvida, deixa eu ver quantos tem aqui. Tem 12 alunos. A classe está dividida. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou continuar, certo? Então, aqui, as funções. Estas aqui que eu mostrei aqui atrás, elas são operações aritméticas, tá? Fora as operações aritméticas, eu posso fazer, então, funções. Então, apesar da simplicidade, né, da execução das fórmulas anteriores, o Excel oferece uma ferramenta para a realização de diversas operações de forma simples e rápida, que é a função, certo? Então, é sempre sinal de igual, nome da função, e aí vem os argumentos, certo? Esses operadores de referência eu vou falar deles depois, tá? Então, as funções... Aqui, se eu quisesse fazer isso de forma manual, eu iria fazer, então, da seguinte forma. Começo com o sinal de igual, escrevo a palavra soma, abro parênteses e arrasto, então, aqui, ó, da B3 até a B7. Então, você lê esses dois pontos como um até, ou seja, ele vai fazer uma soma da B3 até a B7. Vou dar um Enter, então é aquele resultado lá, tá? E aí, eu posso arrastar esse valor para a direita, então eu vou clicar aqui, ó, vou arrastar esse valor para a direita, e ele preenche todos os outros valores para mim, tá? Dependendo de como eu estou visualizando, tá vendo? Ele forma esses sharps na tela aqui. Mas aí eu posso simplesmente clicar, tá vendo? Dá 2 cliques aqui entre uma e outra e ele faz a adaptação para mim, tá certo? Aqui, então, eu posso fazer uma soma, eu vou escrever soma por categoria. Ou seja, quanto eu gastei de água de janeiro até agosto, quanto eu gastei de luz de janeiro até agosto, certo? Vou selecionar as duas linhas aqui, então, e vou fazer o seguinte, vou aqui no mesclar e centralizar, e depois eu vou aqui em cima na quebra de texto. Olha só, ele me mostra dessa forma, então, tá? Quem que falou comigo? Ela não foi adicionada? Eu acho que eu não consigo adicionar. Amanda Caroline, eu vou ver se aparece para mim. Amanda Carolina Labres Gouveia.
Aparece bastante Amanda aqui. Amanda Caroline. Preciso do nome inteiro. Precisava do nome inteiro dela, Vitória. Para ver se aparece aqui. Melhorou um pouco, pessoal? Não tá mais travando? Você sabe o nome completo dela? Que eu tento adicionar aqui, se é possível, tá? Bom, eu ia fazer a soma por categoria, né? Aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou deixar as bordas normais, e aqui uma borda mais espessa. E aqui... pessoal, tem como copiar a formatação, tá? Uma forma de copiar a formatação é o seguinte: eu clico aqui nessa formatação, clico no meu pincel e clico aqui, ó, na outra, tá vendo? Aí aparece essa linha toda formatada para mim. Pessoal, tá difícil? Tá dando para entender? Como é que tá? Tá tranquilo, pessoal? Eu preciso... Ai, professora, eu tô achando difícil. Tá achando difícil? Pessoal, essa online é um pouco complicado mesmo para quem tem um pouco menos de experiência com o computador, porque normalmente eu precisaria estar vendo a tela de vocês, né? Tipo assim, se vocês estiverem fazendo junto comigo. Então, se tivesse no presencial, eu acho que seria bem mais fácil. Mas essa é a forma que a gente está podendo fazer agora, por causa dessa pandemia, né? Então, o que dá para fazer é você assistir de novo, tá? Eu vou... depois, então, você pode, quando você assiste a gravação, você pode ir pausando e fazendo junto, e aí qualquer dúvida você me envia no chat. Então, quem tá achando um pouco complicado, pode fazer isso, tá? Assistir de novo e pausando e tentar fazer, e qualquer coisa, me mandar pergunta no chat. Eu não tenho problema nenhum com o chat, tá? Pode me mandar mensagem a qualquer hora. Certo? Então, eu vou tentar ir de uma forma mais tranquila, então. Aqui, então, ó, eu vou fazer a... Beleza. Então, eu olho às vezes as mensagens de vocês ali no celular, tá? Por isso que ele tá tocando aqui, que é quando tem mensagem quando vocês mandam mensagem no chat, ele toca para eu saber que teve mensagem. É o seguinte, pessoal, então aqui, ó, a soma por categoria. Eu acho que se eu me estender muito, vai ficar mais complicado, então, mas vou fazer a soma aqui. A soma por categoria aqui, então eu vou somar, ó, da B até a I, da B3, tá vendo? Coluna B, linha 3, até a I3, coluna I, linha 3. Então, eu começo sempre com o sinal de igual, digito a palavra soma, abro parênteses, e aí eu posso selecionar essa linha toda, tá vendo? A hora que eu seleciono, então aparece para mim B3, 2 pontos e 3, que é toda o valor ali que eu preciso somar. Então, ele deu 553, ou seja, de janeiro a agosto eu gastei R$553 de água. Vou fazer isso de uma outra maneira. Eu poderia fazer assim, igual, soma, abrir o parênteses e digitar realmente, ó, B3, que é essa célula que ficou em azul agora para mim, 2 pontos e 3. Agora ficou tudo azul, tá vendo? Então, é esse o intervalo que eu quero somar, certo? Então, eu vou dar um Enter
E para somar as outras, posso fazer um por um? Posso, mas não tem necessidade. Eu poderia vir aqui embaixo, digitar de novo, igual soma, aí agora vai ser B4, 2 pontos, e 4, certo? Mas eu não preciso fazer linha por linha. Eu posso simplesmente clicar de volta aqui na célula onde já está somada e puxar ela para baixo, ó. Eu puxo ela para baixo, aí ele me dá toda a soma. Então, R$700 de aluguel de janeiro a agosto, eu gastei 5.600 de aluguel. Quase que dá para comprar. Muito dinheiro de aluguel, né? E aqui, então... Bom... A soma, então, seria isso, tá? Vou colocar aqui uma subtração, que seria, vou colocar aqui total saídas. Vou pular uma linha e vou escrever aqui outra planilha, que seria uma planilha de entradas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte... Cliquei aqui, tá vendo? Vou clicar no pincel e vou clicar nessa linha aqui. Olha só o que ele faz. Ele mescla para mim igual tá a de cima. E aqui eu vou fazer planilha de entradas. Certo? Então, aqui eu vou colocar os mesmos meses. Eu vou selecionar de janeiro até agosto. Vou dar um Ctrl C para copiar, tá? Eu também poderia clicar aqui, ó, né, nesse botão aqui que é o copiar. E eu vou colar aqui, ó, Ctrl V. Colei todos os meses, certo? Aqui, então, eu vou colocar as saídas. Aí depois, para parar esses pontinhos aqui, eu coloco ESC, tá? Aqui eu colocaria entradas. Então, imagina que você recebe um salário, tá? Imagina que você recebe uma pensão, pensão alimentícia, paternidade, maternidade, algo assim. Imagina que você recebe... Você vende alguma coisa, vende bolo, sei lá, qualquer coisa, e aí tem o seu salário. Então, o salário é 1.045, mais R$300 de pensão, mais vendeu R$200 de bolos, certo? Vou transformar em reais, selecionar tudo, transformar em reais, clicar aqui no real, não vai caber. O salário é sempre o mesmo, né? Todo mês é o mesmo salário. Então, eu vou clicar aqui, arrastar para a direita. Ele não vai caber, então eu vou ter que dar 2 toques, tá vendo? Entre o E e o F e o G. Tenho que dar 2 toques para ele tirar esse pontilhado, certo? E caber certinho dentro da célula ali. A pensão também é um valor fixo, né? R$300, então eu clico e arrasto para frente, tá? E as vendas? As vendas, cada mês você vende um tanto, né? Então, aqui a venda é um valor variável. Tem mês que é melhor, tem mês que é pior, beleza. Vou selecionar tudo e transformar em real. Aí, eu vou fazer aqui o total de entradas. Total de entradas. Mas não vou pular a linha, não. Vou fazer aqui, ó. Total de entradas. Esse total de entradas vai ser uma soma. Vou somar manualmente para mostrar para vocês. Começo com o sinal de igual, escrevo a palavra soma, abro parênteses, seleciono os 3 valores, fecho parênteses e dou Enter. Certo? Aqui eu seleciono, arrasto para a direita e eu já tenho total de entradas.
Aí, eu vou colocar aqui saldo. Saldo, que seria o quanto sobrou, né? Quanto sobrou. Antes disso, eu vou formatar de novo do jeito que tá aqui, tá? Do jeito que tá o de cima. Então, ó, vou selecionar todas essas linhas aqui. Eu vou colocar as bordas internas, colocar as bordas externas, que é a borda preta aqui, e aqui, ó, vou colocar essa borda pontilhada, que vai ser... que eu coloquei de cor azul, né? E o estilo vai ser pontilhada, não, essa borda inferior dupla. Certo? Total de entradas. A fonte também tá diferente, a fonte é Arial Narro. Vou colocar a mesma fonte em tudo, então... Beleza? Aí aqui... Vou copiar isso aqui para cá, ó, soma por categoria. Cliquei aqui, vou clicar no copiar. Desculpa, pessoal, no copiar não, vou clicar aqui, vou clicar no pincel. O pincel é para copiar a formatação, certo? Então, eu quero essa formatação igual embaixo. Eu clico no pincel e clico aqui. Certo? Aqui, então, eu copiei a formatação. Soma por categoria também, tá? Aqui, então, eu vou colocar de novo a cor preta. As bordas, todas as bordas. Enfim. Aí, ó, a soma por categoria é a mesma coisa, tá, pessoal? Igual... Escreve a palavra soma, abre o parênteses, seleciona todos esses valores aqui, né? Todos os números, fecha o parênteses. Então, de janeiro a agosto, para quem ganha um salário mínimo, recebeu 8.360, certo? Vou puxar para baixo, ele já faz a soma por categoria, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o total de entradas em janeiro, R$ 1.010. Desculpa, total de saídas em janeiro, R$ 1.010. Total de entradas, 1.545. Como que eu faria aqui, então, o meu saldo? Quanto sobrou para mim? Vou começar com o sinal de igual. Vou clicar aqui, ó, nesse valor que é o total de entradas, 1.545, e ele aparece para mim B15, que é o endereço da célula. Menos o quê? O total de saídas, que é a B8 aqui. R$ 535, que é o valor que sobrou para mim. Certo? Seria o valor, então, que eu teria de saldo, tirando as entradas menos as saídas. Preciso fazer manualmente? Posso fazer, tá vendo? Se eu quiser fazer para treinar, né, eu posso fazer. Igual, outra maneira mais... seria isso. Então, entradas menos as saídas. Outra maneira mais fácil seria eu clicar aqui e simplesmente puxar para a direita, porque aí ele completa para mim, tá? Só que o último que não deu certo, porque eu não sou meio total geral aqui. Aqui não tem, na verdade, né? Certo, pessoal? Então... Se por acaso um valor for negativo, por exemplo, se eu tiver uma conta muito grande num determinado mês, sei lá, aqui eu gastei R$ 900 de água. Olha só. Então, eu alterei o valor aqui para 900, a minha conta mensal no mês de março de 1.890, eu recebi 1.545 e o valor é negativo. Olha só, tem um menos na frente aqui, certo? Então, ou seja, nesse mês eu fiquei devendo, tá? Mostra para mim um valor negativo, tá? Pessoal... eu acho que se eu me estender muito,
eu